Bom dia. Estou aqui mais uma vez para tentar passar algo do conhecimento que eu já adquiri em relação à questão da alimentação. E hoje eu queria falar com vocês sobre a macrobiótica, não é? Alguns consideram essa dieta como um estilo de vida, inclusive, né? Tem muita gente que segue a macrobiótica. E eu vou explicar aqui por que eu não sigo a macrobiótica. Bom, para começar, vamos ver o que significa macrobiótica, né? Macrobiótica vem de macro, que significa grande, né? E bio, que significa biótica, né? Bio, que significa vida. Então, a proposta da macrobiótica é uma vida grande, ou seja, uma vida longa. Mas eu tenho sérias dúvidas sobre se esse tipo de dieta pode ajudar uma pessoa, né? Eu não vou dizer aqui que não possa, porque eu não estudei profundamente a macrobiótica, né? Eu sigo o veganismo, mas a questão é que a dieta macrobiótica ela traz também os cereais integrais, né? Compõe a dieta macrobiótica os cereais integrais, alguns vegetais, né? Vegetais e alguns tipos de sopas que é feita. Mas eu não sou adepta dos cereais, né? Eu não considero que os cereais são um item para a dieta humana, né? E considerando que os cereais em geral, as leguminosas, né, como o feijão, o arroz, o milho, né, todo tipo de cereal, né, o trigo, eu não considero esses alimentos como sendo alimentos saudáveis para um ser humano, né? É claro que se uma pessoa comia sempre, vamos dizer, McDonald's, e ela passa a comer macrobiótica, ela vai ter uma melhora, né? Porque a ingestão desses alimentos, os cereais e os vegetais, seriam cereais integrais, né? E os vegetais seriam menos danosos do que o McDonald's, do que comer McDonald's todo dia, né? Então ela vai, consequentemente, ter uma melhora, provavelmente. Mas a questão é que a macrobiótica ela preconiza essa ingestão dos cereais e ainda mais os cereais integrais, né? E a gente sabe que a humanidade ela foi aos poucos domesticando, vamos dizer assim, os alimentos, né? Retirando partes dos alimentos que se via que não se conseguia digerir, que não era saudável, né? Como, por exemplo, o arroz se preconiza muito, se fala muito em comer arroz integral. Mas, na verdade, o homem passou décadas, centenas de anos, trabalhando isso para poder retirar a casca do arroz. Por quê? Porque a casca ela é difícil de digerir, né? A, a, a parte externa dos cereais, né, aquilo que envolve os cereais, é difícil de digerir, mesmo cozinhado, né? A gente sabe que o feijão, a sabedoria popular colocava o feijão de molho, coloca o feijão de molho no dia anterior, troca várias vezes a água, depois ainda dá uma fervura, depois cozinha de novo na panela de pressão, que é para poder neutralizar esses antinutrientes, né? Então, a grande questão é essa. Os alimentos, muitos alimentos, possuem sérios antinutrientes. Os alimentos não possuem apenas nutrientes. E não importa, vamos dizer assim, mas o feijão ele é rico em ácido, o feijão preto é rico em ácido fólico,
é rico em ferro. Tá, mas você vai conseguir assimilar esse ferro e esse ácido fólico, né? Com tanto antinutriente nele, né? Então, não importa só a quantidade de nutrientes que tem um alimento. É preciso verificar se o alimento contém antinutrientes, porque esses antinutrientes podem ser muito danosos, extremamente danosos. E eu sinto isso em mim mesmo. Eu estou colocando aqui a minha experiência, principalmente, mas não é só a minha experiência, porque eu já li muito sobre isso. Né? Existem muitos autores que condenam os grãos, né? Condenam os grãos. Assim como gatos não são para comer grãos, né? Existe muita ração por aí que tem grãos. Os meus gatos comem ração sem grãos nenhum, né? Porque gato tem que comer proteína e um mínimo de gordura. Então, e o ser humano, ele não é para comer grãos. Né? Os grãos eles surgiram depois, com a agricultura, né? São alimentos que surgem com a agricultura. Então, exatamente para dar conta, né, do aumento da população. Mas grãos e grãos integrais são piores ainda. Na minha concepção, na minha experiência e no que eu já li, são piores ainda. Então, eu não considero que uma pessoa, e tem muita gente que tem diversas doenças, que tem câncer, que tem várias doenças e que passam a seguir a dieta macrobiótica, e isso não vai ajudar. Não vai. Por quê? Porque são alimentos que têm muitos antinutrientes. É uma questão importante isso, né? Então, os alimentos mais adequados ao ser humano, que têm menos antinutrientes, ou praticamente nenhum, são as frutas. São os alimentos de primeira qualidade. São as frutas. Em seguida, alguns vegetais. Alguns, não todos. Né? E isso vai também de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem digerir melhor determinado vegetal, outros não conseguem, né? Mas eu acredito sim que existem pessoas que conseguem digerir melhor grãos, né? Mas mesmo que essas pessoas consigam digerir, com o tempo, eu acredito que aquilo não vai fazer bem. Então, eu não considero que essa alimentação de grãos integrais, né, seja uma alimentação saudável. Eu já li, inclusive, por exemplo, o feijão. O feijão, se você não cozinhar adequadamente, se você comer um feijão cru, você pode até morrer, porque ele é tóxico. Ele é altamente tóxico para o organismo. Então, dependendo da quantidade que você comer, você pode até ter um problema sério. Né? O feijão ele tem que ser muito bem cozinhado, e para algumas pessoas tem que fazer todo esses procedimentos prévios de colocar de molho, né? Eu nem faço isso porque eu não como feijão, né? Eu já comi, mas eu não como atualmente, eu não como, né? Embora eu seja vegana, eu não sou adepta de grãos, né? Às vezes eu como sim algumas oleaginosas, né? Que são as castanhas, castanha do Pará, a amêndoa, né? Algumas oleaginosas, mas grãos de forma alguma. Então, era isso que eu queria dizer.